Gálatas capítulo 1, para a gente entender o motivo dessa epístola de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo de número 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema significa maldito. Agora vai lá para o 2 e nós vamos entender. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se alguém chegar e pregar outro evangelho, e ele começou a explicar qual era o outro evangelho, né? Só pensa que o evangelho que Paulo está dizendo aqui é o evangelho lá dos Testemunhos de Jeová, o evangelho lá dos Mormons, que é o evangelho, um outro evangelho de Jesus Cristo. Também sabia que os Mormons, eles se baseiam numa visão que um Smith, se eu não me engano, ele teve uma visão de um anjo e o anjo revelou para ele o evangelho. Você vê que contradiz totalmente com o que Paulo diz. Pode descer um anjo. Muitos que pregam evangelhos distorcidos falam que tiveram visões de anjo, e o anjo: não, eu quero que tu pregue esse evangelho porque é esse o evangelho dos últimos dias. Mas a palavra de Deus diz: pode considerar maldito. Mas pastor, ele viu um anjo. O diabo não se transfigura em anjo de luz. Irmãos, o diabo, na oração, às vezes você está diante de Deus, em oração o diabo fala na tua mente como se fosse Deus. Se você não pegar aquela voz e trazer para cá, porque a Bíblia diz, você se desvia, você sai fora. O diabo, ele é astuto, ele não brinca. Ele vai diante da oração. A Bíblia diz, o sumo sacerdote Josué, se eu não estou enganado, ele estava diante de Deus com as vestes sujas. E a Bíblia diz que Satanás estava à mão direita dele para se opor a ele, diante de Deus. A gente tem um inimigo que ele é atrevido. Ele vem na tua oração e diz: não, vou te falar uma coisa, vou te dar uma revelação nova, irmãos. A gente não precisa de revelações novas. A gente precisa do evangelho antigo. A gente precisa do evangelho dos apóstolos. Tem muitos apóstolos hoje se autodenominando apóstolos, pregando coisas totalmente diferentes ao evangelho, e estão levando multidões após eles. O apóstolo Paulo disse: eu me maravilho de você estar indo para outro evangelho. O apóstolo Paulo, que pregou para essa igreja, ele disse para essa igreja: eu me maravilho de vocês estão sendo seduzidos por um outro evangelho. Mas olha só o evangelho que está falando aqui. Capítulo 2, versículo de número 3. Ele diz assim, mas nem ainda Tito, que era um dos cooperadores de Paulo, nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido, ou foi forçado a se circuncidar. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse convosco, ou entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido talvez em outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram, nada me comunicaram, não me acrescentaram absolutamente nada. O apóstolo Paulo estava falando dos judeus, dos judaizantes, porque eles impunham sobre a igreja que eles tinham que se circuncidar, porque senão eles não seriam salvos. Se você não se batizar desse jeito, você não é salvo. Se você não frequentar a minha igreja, você não é salvo. Se você não usar as nossas campanhas, a nossa toalhinha, ou seja lá o que for,
você não é salvo. Isso não existe. Eles pregavam, se os gentios não se circuncidar, não vão ser salvos. Se eles não observar a lei de Moisés, não vão ser salvos. Se eles não guardar o sábado, não vão ser salvos. E o apóstolo Paulo, por nenhum momento, ele se sujeitou a isso. Por quê? Porque ele defendia a verdade do evangelho. E para que o evangelho não fosse depois, no futuro, uma religiosidade, as pessoas voltarem a confiar nas suas obras e não no sangue do sacrifício de Cristo. E a gente tem que cuidar porque automaticamente muitas vezes nós estamos assim. Nós confiamos mais nas nossas orações do que no sacrifício. Nós colocamos os nossos votos diante de Deus do que o sacrifício de Cristo. A gente acredita, e tem irmãos, tem pessoas que têm medo de largar disso. Como assim, pastor? Tem pessoas que têm medo de largar a justiça própria para confiar inteiramente em Cristo. Elas têm medo de abandonar o que elas são e o que elas estão tentando fazer para confiar inteiramente no sangue de Jesus. Porque até um certo ponto elas têm uma certa segurança humana, carnal, naquilo que elas fazem. Por que você acha que muitos religiosos eles não largam os rituais dele? Por que eles não largavam a circuncisão? Porque era uma maneira de apoio carnal, uma maneira de base, vamos dizer assim, carnal, que eles acreditavam que eles poderiam se manter ou se basear. E Deus várias vezes falou: meu povo faz duas maldades, me abandonam e cavam cisternas rachadas que não têm água. Tentam por si mesmo achar um ponto de equilíbrio neles mesmos. Mas pastor, por isso que eu bato, irmãos, contra a personalidade. Por isso que eu bato contra muita da psicologia. Por isso que eu bato contra essa coisa da autoajuda. Porque tudo isso é humano, carnal. Isso pode ajudar a pessoa. Pode, pastor? Pode. Pode fazer a pessoa ser uma pessoa otimista. Pode fazer a pessoa olhar para a vida de uma forma diferente. Pode. Só que não pode levar a pessoa para o céu. O único que vai levar a pessoa para o céu e vai manter essa pessoa salva ou santificada ou sendo santificada nessa terra é Cristo. É o Evangelho de Cristo. E quanto mais nós cavocamos no Evangelho, mais poderoso ele se torna. As pessoas, às vezes os nossos pregadores, alguns pregadores, eles pegam a Bíblia e espiritualizam textos que forçam textos como se dissesse algo que na verdade não. Distorcem o contexto e parece com o objetivo de dar mais sabor à palavra de Deus, como se a palavra de Deus não fosse suficiente. Irmãos, a palavra de Deus, ela é por si só suficiente. Ela não precisa da minha interpretação. Eu não estou aqui para interpretar a Bíblia, eu estou aqui para expor o que ela diz, no contexto que ela diz. E você está aí para acreditar no que ela diz. Ela é suficiente. Aí olha só, olha o que aconteceu lá no verso 12, lá no verso 11, lê comigo, olha o negócio que aconteceu aqui. E chegando Pedro a Antioquia, lá na igreja dos gentios onde Paulo estava, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha para mim, o apóstolo Paulo resistiu ao líder da igreja, ele resistiu à coluna que foi levantada por Cristo. Mas por que, pastor? Não foi por vaidade do Paulo, foi porque ele viu que algo poderia distorcer e poderia matar a fé daqueles que estavam começando lá adiante. O John Wesley, ele falou uma coisa assim, ó. O John Wesley, ele disse uma coisa assim, ó: o que uma geração aceita, o que uma geração tolera, a próxima geração abraça. Se o apóstolo Paulo tolerasse essa atitude de Pedro, nós hoje, nós teremos abraçado a salvação pelas obras. Nós teremos abraçado a salvação pela força do nosso braço. Porque foi por causa disso que Paulo se levantou. Foi por causa disso que Paulo resistiu a Pedro. Porque o costume judeu é que judeu não pode sentar na mesa com um gentil. Por quê? Porque isso torna o judeu impuro.
Só que Paulo estava dizendo, como é que tu faz isso? Tu estava ali com os gentios, e quando chegou os da parte de Tiago, que eram circuncidados, para você entender, Pedro temeu. Pedro tinha convicção. Eu quero que você entenda o seguinte: não é que Pedro tinha medo da fé que ele tinha. Pedro sabia que os gentios eram salvos. Só que por causa do medo dele, do temor ao que os outros iam pensar, ele foi se retirando do meio dos gentios. E olha o que Paulo falou para ele. Versículo 13. Versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que tu obriga os gentios a viver como judeu? Como assim, pastor? Ele está dizendo assim, ó: se tu tem consciência e tu vive de uma forma espiritual como gentios, porque tu estava comendo com gentios, tu sabia que isso não faz diferença, a tua consciência não te condenava mais, tu sabia que Deus não olha a aparência dos homens, mas Ele olha para dentro daqueles que creem nele. Se você vive como gentil e não como judeu, por que tu está obrigando os gentios a serem como judeus? Por que vocês obrigam as leis em cima dos gentios? O apóstolo Pedro não falou nada. Aí olha o que ele disse no versículo 15: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Aí olha só: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. No 17 agora: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, eu constituo a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Para um pouquinho. Paulo está dizendo assim, ó: se eu que estou procurando buscar justificação em Jesus, eu mesmo me achar pecador. Como assim pecador? Tentando me justificar, tentando ser aceito diante de Deus. Não é isso que a gente faz nas orações muitas vezes? Deus me ouve, Deus olha minhas lágrimas. E daí? O que é as tuas lágrimas? Ele te olha por causa de Cristo, Ele te olha por causa do sangue, é por causa da graça, não é por causa do que você chora, e não é por causa que você não chora, é porque você confia ou não confia em Cristo. Quantas vezes a gente chega em oração tentando fazer que Deus nos aceite ou aceite a nossa oração? Diversas vezes. A gente chega cheio de bagagem dizendo para Deus: olha Senhor, Senhor, ontem quem pega e faz o seguinte, está lá podre, e diz para si mesmo: Deus, eu não vou orar, eu vou me deitar e vou dormir, porque eu não aguento mais. Eu vou me deitar e vou dormir. E deita com uma consciência tranquila. E se lembra, e acorda no outro dia assim: ah, meu Deus, eu não orei. Por que a gente acorda no outro dia: meu Deus, eu não orei? Porque a gente acredita que Deus vai nos olhar para nós por causa das nossas obras. A gente deixa de lado Cristo. E por isso que a cada dia mais a gente se afunda sem a alegria da salvação. Sem a alegria da salvação, a alegria de ser salvo, a alegria por causa do sangue. Aí olha aqui, o apóstolo Paulo falou dizendo para Pedro: olha, se eu edifico aquilo que eu destruí, como assim? Se eu fui salvo pela graça e agora eu estou tentando ser salvo pelas obras, eu estou destruindo a graça de Deus na minha vida.
Eu estou desfazendo, estou colocando de lado o que Cristo fez por mim e estou tentando fazer a minha justiça por mim mesmo. O que eu faço? Eu constituo a mim mesmo transgressor. Porque se eu fui perdoado pela graça, por que eu vou estar tentando me justificar outra vez pelas minhas obras? Aí olha só o que ele diz no versículo. Daí entra o versículo que ele fala no versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Versículo 21, eu não aniquilo a graça de Deus. Por quê? Porque se a justiça provém da lei, ou de alguma obra, ou de algum ato piedoso, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu não aniquilo a graça de Deus que está em mim, ou que foi revelada em mim. Por quê? Porque se a justiça procede de algum ato de bondade, de reverência, de piedade, Cristo morreu em vão. Se alguma pessoa tem, e até um certo ponto a gente até comentava isso, se alguma pessoa tem um coração que pode ser salvo sem Deus, o evangelho é vão. Cristo morreu em vão. Por quê, pastor? Porque ninguém pode se salvar sem Cristo. Porque se o pudesse, Jesus não teria vindo. Aquele que nasceria com um bom coração seria salvo. Para que Jesus iria morrer na cruz? Para que Jesus teria que vir? Para que Paulo teria que defender esse evangelho? Para quê? Porque que a maioria das religiões falam que você vai ser justificado pelas suas boas obras. Na verdade, toda religião fala isso. Toda religião você tem que fazer sacrifício, você tem que fazer rituais, você tem que fazer boas ações, você tem que fazer diversas coisas. Mas pastor, a Bíblia fala que eu tenho que fazer boas obras. Sim, nós somos criados para as boas obras. Mas as boas obras não nos levam a ser aceitos diante de Deus. Ser aceito diante de Deus me leva a praticar boas obras. E outra coisa, ainda vou um pouquinho mais além. Se eu, Wagner, praticasse boas obras e fosse apresentar elas para Deus, eu ouviria assim, ó: servo inútil, tu só fez o que te foi mandado. Não foi o que Jesus falou? Quando vocês fizerem tudo o que for mandado para vocês, vocês cheguem diante do Senhor de vocês e digam: eu sou um servo inútil porque eu só fiz o que foi mandado. Irmãos, não tem. E o apóstolo foi bem claro dizendo aqui, ó: não tem obra que vá te tornar aceito diante de Deus. Nada que nós podemos fazer que vai nos tornar aceitáveis diante de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Olha agora, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Eu só queria saber de vocês uma coisa: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora quereis acabar na carne? Como assim, pastor? Ele está dizendo o seguinte: diante daqueles que já creram que Jesus morreu na cruz, que já aceitaram a Jesus como crucificado, vocês estão tentando se auto-justificar mais uma vez? Vocês estão tentando se sentir perdoados por algum ato que você faz para Deus? Só porque agora você pensa: não, agora eu conheço a verdade, então eu preciso fazer alguma coisa. Precisa e deve fazer. Só que essa coisa que você fazer, você tem que entender, não é isso que vai te tornar aceitável diante de Deus. O que te torna aceitável diante de Deus é Cristo. E será sempre Cristo. Ele é a videira, nós as varas. A vara nunca vai ter vida em si mesma se não estiver ligada na videira. Nós não podemos fazer coisa alguma se não estivermos ligados em Cristo. Ele é a videira, Ele é a vida dos ramos. Se o ramo estiver desligado dele, Ele mesmo diz, vai secar.
mas o ramo é viçoso, o ramo tem muito fruto. Corta o ramo cheio de fruto, o que vai acontecer com ele? Corta. Mas pastor, é cheio de fruto, corta. Pega lá em casa, tem um pé de abacate. Tem um galho lá que tá cheio de abacate. Se eu pegar agora, chegar em casa e cortar aquele galho, o que vai acontecer? Vai morrer. Os frutos vão morrer tudo. Por quê? Porque ele não está ligado na videira. Ele não está ligado na única força que mantém ele vivo. Cristo. Diga glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo disse: eu só quero saber uma coisa, no versículo 2. Vocês receberam o Espírito Santo por observar as obras da lei, por praticar as obras da lei, ou por causa da pregação da fé? Ou em vocês ouvir a justificação pela fé? Ou vocês ouvir a santificação pela fé? Ou vocês abraçarem Cristo no coração de vocês pela fé? Ou vocês terem aceitado Ele pela fé? Eu quero que vocês me respondam isso. A resposta é clara. Foi pela fé. No versículo 5 ele diz assim, ó: aquele que opera maravilhas entre vós, que é Deus, e que dá o seu Espírito, ele faz isso por causa das obras da lei ou por causa da fé? Como ele diz aqui, por causa das obras da lei ou pela pregação da fé? Ele não faz isso porque você é esforçado, apesar de nós termos que ser esforçados. Ele não faz isso por a gente praticar boa obra, apesar de nós termos que ter boa obra. Ele faz isso por causa da fé em Jesus. E é exatamente esse ponto que está sendo esquecido. Por que você acha que a igreja muitas vezes patina? Por que, irmãos, as pessoas não, eu preciso de uma revelação nova. A revelação nova. Aí os pastores saem daqui, vão lá, viajam, aí vê um estilo de pregação totalmente novo, pessoas rindo pelo poder de Deus, pessoas caindo pelo poder de Deus. É isso que eu preciso lá na minha igreja, para que a minha igreja tenha vida. O que nós precisamos é crer naquilo que nós já temos. O que nós precisamos é colocar lenha naquilo que nós já temos. Nós não precisamos de coisas novas, nós precisamos de vida naquilo que nós temos. A gente põe de lado as verdades que nós já sabemos. Como eu postei esses dias, eu postei um vídeo ontem, eu postei um vídeo falando sobre o Salmo 23, um vídeo bem curtinho. Eu falei o seguinte: as pessoas olham o Salmo 23 e desacreditam dele. Por quê? Porque ele está em todo lugar. Ele está numa Bíblia aberta em cima da cama. Ele está numa parede, numa casa de um ímpio. Ele tá em todo lugar. E daí a pessoa olha, não, o Salmo 23, sabe? Não tem. O que eu vou conseguir extrair do Salmo 23? Toda a verdade, toda a essência ali. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Pastor, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. E o que a gente faz com isso? Não, pastor, é muito batido. Por que a gente não abraça isso? Será que essa palavra é fraca? Se é palavra de Deus, tem tudo o que nós precisamos. Tem todo o sustento que uma alma que tem fome, como eu botei lá, precisa. Agora, como eu coloquei, a alma farta, piso, favo de mel. Ela exclui a simplicidade do Evangelho. Olha o que fala lá em 2 Coríntios capítulo 11. Vai lá, volta para trás. Você está em Gálatas, volta um pouquinho para trás. Versículo 1.
2 Coríntios 11, versículo 1. Eu vou pedir para vocês que nem o apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: tomara que me suportasse um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, mais um pouquinho. Para quê? Porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, ou os vossos sentimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão vocês vão sofrer. Porque eu penso que em nada eu fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Aí ele continua: irmãos, assim como a serpente enganou a Eva, você acha que o diabo não continua enganando os filhos de Deus? Tentando tirar eles da essência do Evangelho, tentando tirar a alegria da salvação do coração deles, tentando tirar a paz. Porque, irmãos, quando Satanás, escuta bem o que eu vou dizer agora, quando Satanás ele consegue convencer uma pessoa que ela precisa, se aceita diante de Deus, porque a pessoa na verdade ela tem essa consciência, que precisa, e ele consegue fazer com que ela pare de olhar para Cristo, meu irmão, você vai entrar num poço sem fim. Por quê, pastor? Porque isso nunca vai ter fim. Enquanto a pessoa não olhar para Cristo, nunca vai ter fim. Quanto mais a pessoa tenta, o diabo vem e fala para ela assim, ó: você viu? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas você não tem frutos de santidade. Olha o teu coração. Olha como é que tu tá. Olha para ti. E ele começa. E a pessoa se autoanalisa e diz: realmente, eu tô todo errado. Realmente, Deus não vai me aceitar do jeito que eu tô. Realmente, olha para mim. Olha como é que eu tô, olha o meu estado. E ele tira a alegria, ele tira a paz, ele tira a vida, ele tira a fé. Ele tira toda a força. Deixa a pessoa ali, por terra, sem nada. Mas pastor, o que se fazer? Olhar para Cristo. Só Jesus. Ele é a palavra mais conhecida que feijão com arroz. Ele é a oferta pelos nossos pecados. Ele é o mediador, irmãos, pensa nessa palavra. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Só Ele é o mediador. Só Ele é o mediador. Não é tua oração, não é o teu voto, não é o teu jejum, não é a tua consagração, nada. Ele é o mediador. E se você colocar de lado o único mediador, você vai padecer, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Você vai patinar na vida. Você vai ficar patinando no mesmo lugar. Você vai ficar lá tentando. Você pode tentar a vida toda. Enquanto você não se submeter à justiça de Deus em Cristo, você vai ficar igual os judeus que não se submeteram e até hoje estão tentando alcançar a justificação. Estão tentando ser aceitos diante de Deus. Por que os judeus não foram aceitos diante de Deus? O apóstolo Paulo fala em Romanos: porque eles não se sujeitaram à justiça de Deus, tentando procurar uma outra justiça através das suas obras. Por isso Paulo, ele brigava com isso. Por isso que Paulo, ele chamava a atenção da igreja para isso. Irmãos, hoje é dia de Santa Ceia. Por que você acha que Jesus instituiu a Santa Ceia? Analise um pouco por que foi a única coisa que Jesus falou: vocês têm que fazer isso todas as vezes até a minha volta. Por quê? Será que não tem um motivo? Será que Jesus faria alguma coisa sem motivo? Será que ele queria uma festa? Não, meu povo está muito, meu povo está muito triste, eu vou ter que deixar uma festa ágape para eles, né, se alegrar um pouquinho. Já que tinha várias festas, a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes, a festa das colheitas, a festa do eu já até repeti, a festa de não sei lá quem. Judeus têm tanta festa.
Judeus, no casamento do judeu, ele demora 7 dias. Eles têm muita festa, vou ter que deixar uma festinha para eles. Jesus, ele deixou a Santa Ceia por um propósito, de nos fazer lembrar qual é o caminho que nos leva em direção a Deus. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o meu sangue da nova aliança que é derramado por vós. Porque todas as vezes que fizer isso, vocês vão estar anunciando a minha morte até que eu volte. Por quê? Porque através da morte dele, ele nos deu vida. Através da cruz dele, foi a ponte que nos leva em direção a Deus. Foi o véu que ele rasgou. Por quê que as pessoas se mantêm ainda tão distantes de Deus como um escravo? Por que não entra no Santo dos Santos com liberdade? E esse Santo dos Santos não é o Santo dos Santos dos judeus lá. O Santo dos Santos é o próprio trono de Deus, que ele disse: entrem com liberdade. Por causa do sangue, não por causa de quem você é. Porque ele sabe que nós precisamos de uma graça para resistir nessa vida. Quem é que vai vencer o pecado, irmãos? Quem me diz? Você tem capacidade para vencer o pecado? Se você tem capacidade, como disse Leonardo Ravil, ora pelo teu irmão aqui que é mais fraco que você. Ninguém tem capacidade de vencer o pecado. Ninguém tem capacidade de vencer a carne sozinho. Ninguém tem capacidade de vencer Porque, irmãos, porque nós somos fracos e vendidos ao pecado ainda. Se não é pela graça de Deus, se não é pelo um poder sobrenatural dentro de nós, a gente não vence. Hebreus capítulo 4, verso 14. Diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote, olha agora, que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas também um igual a nós, que em tudo foi tentado, mas não houve pecado nele. Aí olha que ele diz no 16, cheguemos então, por causa de tudo isso, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Para quê? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no momento oportuno, ou como diz uma outra tradução, nas horas de adversidade. Ele não apenas veio nos perdoar, ele não apenas veio abrir um caminho, ele veio também ser esse caminho. Olha o que Filipe disse para Jesus: Senhor, não foi Filipe, foi um outro apóstolo, chegou e disse para Jesus: Senhor, a gente não, acho que foi Tomé, Senhor, a gente não conhece o caminho, a gente nem sabe para onde é que o Senhor vai. Aí Jesus respondeu: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Que caminho que tu está procurando? Eu sou esse caminho. Mas para onde é que a gente vai, Senhor? Eu sou o caminho. A nossa vida, desde agora até o fim, até entrar nas portas da eternidade, vai ser por Jesus. Nós não podemos esquecer, não foi por causa apenas da salvação. Eu nasci de novo lá, eu fui salvo, eu precisei do sangue de Jesus. Vai ser até lá. Nós vamos precisar dessa graça até lá. Aí ele diz aqui, ele pode se compadecer da nossa fraqueza, porque ele sabe como um ser humano é. E ele ainda diz assim, então por isso nós temos que chegar diante do trono da graça como? Com confiança. Porque nós temos um sumo sacerdote à direita de Deus. Irmãos, se nós tivéssemos um pensamento judeu, você iria pular dessa cadeira. Porque o judeu viveu, sabe o que é um sumo sacerdote. Porque quando você fala para um judeu a respeito de um sumo sacerdote, ele já entende o que quer dizer, o que significa um sumo sacerdote. Alguém que representa o povo diante de Deus. Alguém que oferece a Deus as ofertas que o povo traz. O povo, sabe como é que era um sumo sacerdote?
O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. O povo vinha até ele e entregava as ofertas para ele. O sangue, o que era para ser ofertado. Ele ia lá pelo povo e sacrificava diante do propiciatório, diante da arca da aliança, diante da presença de Deus quando ela estava no tabernáculo. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Por quê? Porque Jesus, ele entrou não ali naquele Santo dos Santos, ele entrou no próprio céu, à destra da majestade de Deus. Para quê? Para que quando você se achegar, ele seja o teu sumo sacerdote, ele seja o teu representante, o sangue dele seja oferta pelo teu pecado e a tua oferta seja, vamos dizer assim, endossada por Cristo. Por isso que nós temos que chegar com confiança. Por isso que nós temos, e a palavra nos encoraja a entrar com liberdade. Sabe o que a lei dizia para o povo? Te mantenha afastado. A lei dizia no Sinai, quando Deus fez aliança com o povo, se você quiser ler lá, eu acho que é em Êxodo, não lembro bem ali os versículos. Deus, ele disse para o povo assim, Deus veio no Sinai, a montanha toda chacoalhou, todo o povo ficou apavorado, Moisés ficou todo com medo e tremendo, e ouviu-se vozes e trovões no Sinai, e Deus falou assim, ó, se um animal tocar no pé desse monte vai ser apedrejado. Então a lei dizia, não te aproxima, fica longe, fica aí. E o povo disse, não, a gente não vai. Moisés, tu fala com Deus e passa para nós. Aí Deus disse, foi bom o que o povo falou, porque é assim mesmo que é. Eles não podem se aproximar da minha santidade, eles não podem se aproximar de mim. Veio Cristo e falou, o vosso Pai. Veio Cristo e disse, busquem o vosso Pai. Veio Cristo e mostrou a graça, dizendo para nós, o Espírito da graça, para você entender, diz o seguinte, te aproxima, entre no santuário, venha para perto de mim, tenha comunhão comigo, não fique distante, não fique de longe. Por isso a salvação é pessoal, não adianta eu esperar que outro entre no meu lugar, eu tenho que entrar com os meus próprios pés, eu tenho que experimentar disso com a minha própria alma, eu pessoalmente, ninguém pode experimentar por mim. A salvação é pessoal, por quê? Porque o sentido é, você tem que entrar, você tem que ter comunhão, você tem que ir e receber. Glória a Deus. Irmãos, a gente perde tempo com várias coisas. A gente perde tempo com coisas nossas, com coisas da nossa própria vida. É como um dia Deus falou pra mim, tu foge sem que ninguém te persiga. Deus vem dar uns laçaços em você para você acordar. Deus não poupa, irmãos. Se você é filho, Deus não te poupa, não. Então, às vezes eu tava andando, eu já falei, contei pra vocês, eu andando na rua aqui, andando na rua lá, todo, Deus, eu preciso ser mais forte, eu preciso resistir à carne, a minha carne é muito, sabe, Deus, eu preciso resistir, a minha carne não vai me vencer, eu indo lá naquela luta interior, não falava nada, né, também não gesticulava, eu tava pensando, indo pra casa da igreja, assim, não sei o que, o Espírito Santo disse, tua carne nunca vai me servir. Tenta vencer a carne pela carne para te ver o que vai te acontecer. Foi isso que ele quis me dizer. Tenta vencer a tua carne, tu vai lutar a vida toda, tu não vai conseguir. É como tu nadar e morrer na praia. Ainda num buraquinho ali na praia. Porque é impossível. A tua carne, a Bíblia diz que ela não se submete à lei de Deus. Ela só vai se submeter pelo poder eficaz do Espírito Santo na tua vida. Por isso a Bíblia diz, a inclinação do Espírito é vida e paz, mas a inclinação da carne é morte, e aquele que vive na carne vai morrer, mas aquele que pelo Espírito mortifica as obras do corpo, vai viver. E onde é que a gente... Por isso que eu digo, às vezes a gente esquece de coisas, de pontos pequenos da Bíblia. A gente começa a querer coisas, sabe? A gente começa a querer ver anjo, começa a querer ver a espada de fogo, e a gente fica ali e não vê nem anjo, nem espada de fogo, não vê nem gnomo passar na frente.
Irmãos, entremos com ousadia, chegamos com confiança. A Bíblia fala também, uma outra parte aqui de... Eu não vou procurar aqui, porque senão vou perder muito tempo. Mas aqui em Hebreus também, logo após, talvez, capítulo 8 ou 9, a Bíblia diz assim, ó, que nós devemos entrar, que através do sangue de Cristo, Ele nos purificou a nossa consciência. Que nós devemos entrar diante de Deus com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Isso está lá no capítulo 10. Vai um pouquinho para frente. Eu acho que agora me lembrei. Capítulo 10, versículo 19. Entremos, pois, com ousadia no santuário, ou no Santo dos Santos. Como? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, rasgando o véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, o que nós temos que fazer? Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Diga graças a Deus. Você viu? Chegando com confiança, chegando com inteira certeza de fé, chegando com certeza, porque assim o nosso coração é purificado. O nosso coração é purificado da má consciência. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Não é por causa da nossa oração, e não é nem por causa do nosso se achegar. Ele diz que a nossa liberdade não está em nós, a nossa liberdade está por ocasião do sangue de Jesus. Por quê? Porque Ele nos consagrou nesse caminho. Ele nos abriu esse caminho pelo corpo dele. Por isso Ele disse: por que vocês perguntam para mim o que é o caminho? Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém pode se aproximar do Pai a não ser através de mim. Como é que tu pergunta? Como é que tu pergunta qual é o caminho? Por isso eu volto a lembrar, e por isso, como o apóstolo Paulo disse, eu volto a bater. Me aguento um pouquinho mais na minha loucura, me aguento um pouquinho mais batendo na mesma tecla. A salvação é pela graça. A salvação é pela fé. A justificação é pela fé. E ainda assim, como Lutero, irmãos, Lutero às vezes ele falava, a vontade dele era bater com a Bíblia dele na cabeça das pessoas, para voltar a lembrar elas: a salvação é pela graça, é pela fé. Por que será isso? Por que será? Porque a gente está sempre tentando nos salvar. A gente está sempre tentando se salvar. Não, Deus, eu preciso. E o diabo está sempre tentando, não, vai lá ver, é isso aí, tu tem que fazer isso. Nós temos que fazer. Só que, irmãos, eu não posso acreditar que eu vou sempre orar pelo dever e não pelo prazer. Eu vou sempre entrar em oração porque eu tenho. Eu vou sempre ir na igreja porque eu tenho. Eu vou fazer alguma coisa para Deus porque eu tenho que fazer. Eu não acredito numa vida assim. Uma vida assim, ela está tentando alguma coisa. Mas quando você vai para a oração, pelo prazer da oração, porque você tem prazer em orar, porque você tem prazer em estar com Deus, e você sabe que o caminho está aberto, o céu não está fechado. Mas pastor, minha oração não passa do teto. Coloca um pouquinho do sangue de Jesus na tua oração para ver se ela não rasga. Se ela rasgou o véu do templo, não vai rasgar o teto da tua casa? Não vai arrancar tua alma até? Se rasgou o véu do templo, o sangue de Jesus. Se a minha oração não passa do teto da minha casa, é porque está desprovida do único veículo que leva ela até Deus. Então, irmãos, viva. O apóstolo Paulo fala para Timóteo em 2 Timóteo 2: filho meu, fortifica-te na graça de Deus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te. Aí em Hebreus
E eu acredito que realmente foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, mas em Hebreus o escritor diz o seguinte: não vos deixeis... Você está em Hebreus, né? Você está em Hebreus, vá para Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Vamos finalizar aqui. Hebreus capítulo 13. Versículo 9. Hebreus 13, versículo 9. Diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Amém? Você viu? Porque convém que o coração se fortaleça com graça, na graça. O apóstolo Paulo fala em Filipenses, como nós cantamos, para que eu seja achado nele, para que eu seja achado nele, não tendo justiça que vem da lei, para que eu seja achado nele. O Spurgeon orava assim: eu venho diante de ti com as minhas mãos vazias, mas eu me agarro na cruz de Cristo. Por que isso? Exatamente porque ele se abstinha da justiça própria. Finney pregava sobre isso e dizia que as pessoas, é muito mais difícil, a raiz da presunção e da justiça própria no coração do homem é uma das coisas mais difíceis para o homem largar, porque a justiça própria e a autodependência é uma coisa terrível no coração do homem, e é uma das raízes mais difíceis que o coração ele segura, porque ele acredita que aquela é a segurança dele. E ele não libera nas mãos de Cristo a sua justificação e a sua dependência. Ele não larga. Ele fica ali. É a única pepita de ouro dos tolos. Na verdade, é a única pepita de ouro dos tolos que eu quero. Daí quando você chegar no céu, vai ser exatamente assim. Você chegar no céu com aquela grãozinho de ouro dos tolos na mão e colocar diante e dizer assim, ó, tá aqui, Senhor, olha o que eu consegui. Mas isso aqui é um latão. Isso aqui não tem valor nenhum aqui. Não tem valor nenhum para mim. Nada. Segura a palavra de Deus. Creia no sangue de Jesus. Entre diante de Deus baseado em Cristo e não em você. Esquece de você. Olha para Jesus. Creia nele. Porque esse é o caminho, a verdade e a vida. Você vai ver Paulo, você vai ver Pedro, você vai ver João, você vai ver o Tiago, você vai ver Judas, você vai ver Estevão, você vai ver os avivalistas dos séculos passados, do retrasado, falando o quê? Cristo. Eu sou fraco, mas Ele é a minha força. Se eu olhar para mim eu me deprimo, mas quando eu olho para Ele eu sou renovado, sou fortalecido. Porque essa é a realidade. Aí a igreja moderna de hoje, ela acredita que o movimento é que é avivamento. Aí eles se movimentam todo, mas tanto se movimento dentro da igreja quanto se movimento num baile. Vamos dizer assim, com entusiasmo, a motivação, o prazer é o mesmo. Não há uma raiz de eternidade aqui dentro. Não há um segredo de Deus aqui dentro. Sabe quando Deus revela o segredo dele? Sabe quando Deus revela a Ele mesmo? Porque Ele mesmo é um segredo extraordinário. E até hoje, por mais que Ele se revele, Ele continua sendo um segredo extraordinário. Que você, por mais que você tente comunicar, você não consegue comunicar. Mas você tente falar para uma pessoa que não teve essa experiência, ela não consegue compreender o que você está dizendo. É o que Deus tem para os filhos dele. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. É o que diz a palavra de Deus nos Salmos. Então, irmãos, guarda no teu coração. A justiça, ela só se dá pela fé. E a justiça diante de Deus só vai ser aceita a justiça de Cristo, não a nossa. Por isso nós devemos entrar com ousadia. Por isso nós temos liberdade. Não fique longe, não fique distante.
Não fique pensando, minha oração, a tua oração é ouvida não por causa de muito falar, não por causa de lágrimas, não por causa de choro. Apesar do choro ser algo extraordinário de você se derramar diante de Deus. Só que a tua oração é ouvida por causa de Cristo. Ele é, vou repetir porque isso é muito extraordinário. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o mediador, não vai ter outro. Não vai ter pastor, não vai ter bispo, não vai ter igreja, não vai ter placa, não vai ter batismo nas águas, não vai ter unçãozinha com óleo, não vai ter paninho na cabeça, não vai ter farinha, não vai ter sal, não vai ter o que substitua o mediador que é Cristo. Diga glória a Deus. Feche os teus olhos.